Bom dia. Marcos 9. Evangelho de Marcos, livro de Marcos, capítulo 9. Então lhes falou Jesus: com toda certeza vos asseguro que algum dos que aqui estão, de modo algum, passarão pela morte até que veja o reino de Deus chegando com poder. Eu já vi algumas interpretações de alguns pastores e outras pessoas de maneira errada desse versículo. Porque dá-se a entender que Jesus estaria se referindo aqui à segunda vinda dele, o dia do arrebatamento, enfim. Só que não é nada disso. Está falando da chegada do reino de Deus. E quando isso se deu? Nós vamos falar sobre isso. Só que as pessoas estão tentando entender que então seria alguns daqueles que não iriam morrer, estariam vivos até a segunda vinda de Jesus. Mas em momento nenhum Jesus quis dizer isso. Né? Que Jesus está dizendo da seguinte forma, que muitos eles iriam ver o poder do reino de Deus. E quando isso se deu? Se deu após a morte de Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi recebido no céu pelo Pai, e ele deu todo o poder, que ele, como ele disse antes que daria, deu todo o poder para os discípulos dele, usarem o nome dele. Então, o que aconteceu? Os discípulos, nós estamos falando dos apóstolos ali, Pedro, João, Tiago, Paulo, todos pregaram por toda parte do mundo. Nós vemos ali que Paulo viajou para várias partes, Paulo foi para a Espanha, foi para a Itália, pregando o evangelho. E mais, mostrando o poder do reino. Esses discípulos, além de pregar, eles operaram sinais, maravilhas nunca antes vistos. É o reino de Deus. Eles abriram olhos aos cegos, claro que tudo em o nome de Jesus. Se nós estamos fazendo alguma coisa em o nome de Jesus, então quem na verdade está fazendo é Jesus. É a mesma coisa se alguém, por exemplo, nos dá uma procuração para nós fazermos alguma coisa em nome dele. Se nós temos uma procuração de alguém, se é uma procuração, por exemplo, com plenos poderes, então nós podemos comprar, vender, fazer qualquer coisa. Nós estamos fazendo, não é no nosso nome, é no nome daquela pessoa que nos deu a procuração. Então, quando nós estamos fazendo, operando sinais, milagres em o nome de Jesus, quem na verdade está fazendo é Jesus. É a mesma coisa que ele nos desse uma procuração e dizendo, vai lá e opera milagres, sinais, maravilhas em o meu nome. Então é isso. Muito bem. Os apóstolos, nós vimos para todo tipo de coisa. Inclusive ressuscitar mortos. Nós vimos Pedro ressuscitar mortos. Nós vimos Paulo ressuscitando. Enfim. Então é o reino de Deus achegado. É isso que Jesus falou que aconteceria e aconteceu. Acabou-se a época da lei. Acabou-se as trevas. O pecado agora tem solução. O reino de Deus é chegado. João Batista começou pregando exatamente assim. A chegada do reino de Deus. Jesus começou pregando também. A chegada do reino de Deus. O reino de Deus chegou. Está para qualquer um adentrar esse reino de Deus. Só que para nós entrarmos no reino de Deus, nós temos que querer. E nós só entramos de uma maneira, pela fé. Pela fé em Jesus. Pela fé na palavra dele. Assim nós entramos. Então Jesus está dizendo assim, que há chegado. Há muitos, com certeza eu asseguro que alguns dos que aqui estão,
que de modo algum passarão pela morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Dizendo só, muitos de vocês aqui não vão morrer enquanto antes de ver o reino de Deus chegando. E viram. E nós vemos. Então nós temos que procurar compreender bem a palavra de Deus. Porque as pessoas têm uma interpretação errônea e acabam fazendo afirmações do que realmente não conhece. É o reino de Deus que está falando. Ele chegou, e hoje nós temos o reino de Deus ainda. Claro, ele não foi, o reino de Deus ainda não alcançou o mundo todo. O dia que alcançar, Jesus volta. O que quer dizer com isso? Porque ainda existem muitos lugares, ainda existem muitas pessoas que não ouviram falar de Deus, não ouviram falar do Evangelho. Tem lugares distantes, longínquos, que nunca ouviram. E Jesus deixou bem claro que ele só viria depois que o Evangelho dele, este Evangelho, o Evangelho da cruz, o Evangelho de Jesus Cristo, não outro Evangelho qualquer, fosse pregado no mundo inteiro. Ou seja, o reino de Deus, ela estivesse com a porta aberta para todo mundo. Isso não quer dizer que todos vão entrar no reino de Deus. Entra quem quer. A escolha é nossa. O reino chegou com poder, mas nós temos a opção de querer ou não. Se nós quisermos, nós temos que ir a Jesus, nós temos que aceitar Jesus, viver em conformidade com o seu Evangelho. É o Evangelho da graça. Agora vivemos em Jesus. Muito bem, versículo 2. Passados 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os conduziu a um lugar retirado no alto de um monte, onde puderam ficar a sós, e ali ele foi transfigurado diante dele. 6 dias depois que Jesus tinha dado essa explicação, falado sobre a chegada do reino, 6 dias depois ele pega ali 3 discípulos e foi para um monte distante, um monte bem alto. Por que ele foi para lá? Não porque no monte tem mais proximidade com Deus, não, era questão de privacidade. Jesus não queria que mais gente visse o que ele iria fazer. Ele queria somente aqueles 3. Por quê? Para testemunhar, para depois relatar, para depois ensinar. Jesus o chamou para dar ensinamentos. E queria que esses ensinamentos, depois, esses discípulos passassem para o mundo. Foi só por esse motivo. Só queria os 3. Porque se passasse antes, se mais pessoas vissem, seria muito comentário, iriam distorcer, iria trazer confusão. Jesus não é de confusão. Então Jesus levou somente esses 3. E nós vamos ver que no final Jesus não vai pedir para eles, olha, não fala nada do que vocês viram, não fala nada do que eu ensinei, até a minha ressurreição. Ou seja, enquanto eu não morrer, não ressuscitar, esse assunto fica em segredo. Então, Jesus só levou os 3 por esse motivo. Tá? Ele levou um monte, um lugar bem alto, bem distante, onde não tinha mais pessoas, só para receber esse ensinamento. Então, o que aconteceu? Diante deles, Jesus, então, se transfigurou. Deixa eu só... E ali Jesus foi transfigurado diante deles. O versículo 3 diz assim, suas vestes tornaram-se alvas, de um branco reluzente, como nenhum lavandeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-las. Jesus está no monte com os 3 discípulos, e ali ele se transfigurou, transformou. Houve uma modificação. Jesus transformado o quê? Jesus agora está mostrando o corpo glorificado, aquele corpo que ele teria depois da morte, depois da ressurreição. Então a transformação, a roupa dele transformou, ficou extremamente branca, clara, muito branca, como jamais alguém teria condição de lavar ou fazer ficar tão branca como estava.
e principalmente reluzente, brilhava a roupa dele. Jesus, aquela roupa ali brilhante, extremamente branca, ficou daquela maneira na presença dos três. Claro, e eles assustados. Então, por isso que em várias Bíblias fala um monte da transfiguração, a transfiguração de Jesus, mas exatamente referindo à transformação. Essa transformação que Jesus fez não foi por vaidade, não. Ele estava dando ensinamento. Ele estava mostrando o corpo glorificado, o corpo que ele teria depois que passasse pela morte. E o corpo idêntico, semelhante, nós também teremos. Aqueles que passar pela morte, aqueles que não for achado sujeira, erro, aqueles que diante do Senhor for digno de alcançar a vida eterna. Então, versículo 4, apareceu à sua frente Elias com Moisés e estavam conversando com Jesus. Ali apareceu então Elias e Moisés. Surgiu. Quem é Elias? Elias é considerado o pai dos profetas, é o representante dos profetas. O Antigo Testamento não é Jeremias, não é Ezequiel, não é Isaías, o Daniel, não é nenhum outro. O representante dos profetas é Elias. Ou seja, quando aqui está se referindo a Elias, está se referindo a Amós, está referindo a Daniel, a Ezequiel, a Jeremias, a Isaías, todos os profetas. Tanto os maiores como menor, como Ageu e todos os outros. Joel. Então, está representando os profetas. Moisés representava a lei. A lei veio através de Moisés. Então está ali o representante da lei e o representante dos profetas. Ou seja, os representantes de tudo que existia na Bíblia, nas Escrituras, até aquela época. O que tinha na Escritura, que eram os profetas e a lei. Agora está ali os dois representando. Os dois. E eles estavam conversando com Jesus. Acredita-se que eles estavam conversando exatamente sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição, sobre o que Jesus iria passar. Estavam ali. E os três discípulos estavam com Jesus. Eles viram, eles ficaram olhando, ou seja, Pedro, Tiago e João estavam ali. Eles viram os três. Olha, interessante, no versículo 5, e Pedro, tomando a palavra, sugeriu, Rabi, quer dizer mestre, é muito bom estarmos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, um para Moisés e um para Elias. Tinha centenas de anos. Centenas de anos que Moisés tinha morrido. Tinha centenas de anos que Elias tinha morrido. Tinha morrido. Naquela época não tinha fotografia, filmagem, nada. Portanto, era impossível os discípulos, Pedro principalmente, conhecer ou reconhecer algum deles. Como que nós, por exemplo, nós não temos condições de reconhecer ou saber se surge alguém aqui, alguém que nós lemos a respeito, ficamos sabendo que viveu centenas de anos antes. Mas Pedro sabia, porque quem revelou foi o Espírito de Deus. Mostrou para ele que aquele era Elias, que aquele era Moisés. Então, eles ficaram sabendo através
de revelação do Espírito de Deus. Mas mesmo assim, nós vamos observar que, apesar da revelação do Espírito de Deus, Pedro ainda estava olhando com os olhos naturais. Porque qual foi a preocupação dele? Não vamos fazer 3 cabanas. 3 tabernáculos, 3 cabanas, para vocês se alojarem. Eles deveriam, Pedro deveria ter um entendimento melhor ali, saber que o Senhor Jesus estava mostrando para ele coisas espirituais. Estava trazendo ensinamento para eles espirituais. Saber que Moisés nem Elias não ia ficar ali. Que ali é espiritual. E mesmo tanto Moisés como Elias, o Senhor estava mostrando que eles também corpo glorificado. Elias, nós conhecemos a história dele, ele não passou pela morte, né? Ele foi arrebatado através de um redemoinho e foi em vida. E na época quem ficou substituindo foi Eliseu, o profeta Eliseu, o grande profeta tremendo na época. Muito bem. Moisés, nós sabemos que morreu há muito tempo e Deus na época escondeu o corpo dele, porque o diabo queria o corpo dele, pediu o corpo dele e pelejou com os anjos que eram no corpo. E está na palavra também isso. Muito bem. Então nós estamos vendo agora os 3 presenciando Moisés e Elias, além de Jesus, eles os 3 no corpo glorificado. Maravilha o que eles estavam vendo. E Pedro falou, não, nós vamos aproveitar que nós estamos aqui, vamos fazer 3 cabanas, uma para cada um de vocês. Versículo 6. Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados, ficaram com medo diante da visão, diante do que estavam presenciando. Ficaram amedrontados, ficaram com medo mesmo. E versículo 7. Em seguida, surgiu uma nuvem que os envolveu, e dela soou uma voz que declarou: Este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. Outras traduções dizem assim, a ele ouvi. O que o Senhor está dizendo com ele? Então eles estão ali naquela coisa, eles ainda com medo ali, os discípulos. Então envolve uma nuvem e dessa nuvem sai a voz. Essa voz está dizendo que, ou seja, Deus Pai falando. Falou, olha, a referência a Jesus, é o meu filho amado. A ele ouvi, a ele vocês dão ouvido. Ou seja, o que ele está dizendo? Então Deus está falando, o que Deus Pai está dizendo? Vocês não têm que ouvir Moisés, vocês não têm que ouvir a lei de Moisés, não, vocês têm que ouvir a Jesus, ao meu filho. Vocês não têm que ouvir os profetas. Tem que ouvir ali a Jeremias, eu tenho que ouvir Ezequiel. Não, você tem que ouvir a Jesus. Jesus, nós vivemos na graça. Então é ele que nós temos que ouvir. Então é por isso que eu fico preocupado com as pessoas que ficam seguindo algumas religiões no meio evangélico, onde eles teimam em viver, em praticar uma antiga lei. Os testemunhos de Jeová estão lá na antiga lei. Eles misturam a antiga lei com o evangelho e fazem uma bagunça. Essa que é a realidade. E tem outras. O Adventista, tem várias outras. Mas nós vivemos na graça. Nós vivemos em Jesus. Honestamente falando, para mim não me interessa o que Moisés falou aqui. É interessante para eu conhecer a palavra de Deus. Mas para mim não interessa. O que me interessa é Jesus. As pessoas vêm falar, não,
Moisés deixou os mandamentos, tá, mas os 10 mandamentos, o que Jesus fez? Pegou esses 10 mandamentos, jogou para lá e transformou só em 2, que na verdade é muito maior, muito, do que os 10 mandamentos. Ele deixou só 2, amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Resumiu tudo. Se eu amo a Deus, eu não vou praticar idolatria, não vou adorar a imagem, não vou fazer nada disso. Por quê? Porque eu amo a Deus, ele diz que eu não posso fazer. E ele deixou bem claro, Jesus deixou bem claro, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama é aquele que vive a minha palavra. Então é isso. E qual outro mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu amo o próximo, eu não mato, eu não roubo, não adultero, eu não faço nada disso. Porque eu não quero fazer isso comigo. E por que eu faço isso? Porque o Senhor mandou amar o próximo como eu mesmo. E por que eu tenho que amar o próximo? Porque eu amo a Deus. Mas Deus, os 10 mandamentos acabou. Nós vivemos só em Jesus, na graça. Ele deixou só 2 mandamentos. E os 2 abrangem a tudo. Então temos que compreender o que a palavra não foi à toa que Jesus transfigurou diante dos discípulos. Não foi à toa. Não foi uma fantasia qualquer. Foi trazendo ensinamentos. Olha, Deus está falando, ó, este aí é o meu filho. A ele que vocês ouvirem. A palavra dele fala, Jesus mesmo fala, que desde João Batista, o reino está aberto, nós nos esforçamos para entrar nele. Usamos força para entrar. Hoje não vivemos nos profetas, não vivemos na lei. Vivemos em Jesus. Este é o meu filho amado. A ele dai ouvidos. Quando a pessoa fica teimando, Moisés mandou dar carta de divórcio. Tá, e o que Jesus disse? Jesus explicou ainda por que Moisés deu carta de divórcio. Falou, mas eu vos digo, a graça está falando. O evangelho da graça está falando. Jesus está falando. É ele que nós temos que ouvir. É ele que nós temos que ouvir. Este é meu filho amado. A ele dai ouvidos. E de repente, quando olharam ao redor, a ninguém mais viram, a não ser Jesus. De repente, eles estavam lhe olhando, depois que Deus trouxe, mostrou para ele, deixou para nós, como nós devemos viver o evangelho, como nós devemos praticar o evangelho. Então, sumiram, acabou. Sumiu Elias, sumiu Moisés, só ficou Jesus. Não mais mostrando o corpo glorificado, mas normal como estava antes. Ali só foi para aquele ensinamento. Não foi para outra coisa qualquer. Por aquele ensinamento. Já deu um ensinamento. Agora sumiu Elias, sumiu Moisés, só está Jesus. Versículo 9. Durante a caminhada descendo do monte, Jesus lhes ordenou que a ninguém revelasse o que havia presenciado até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Foi o que eu disse antes. Acabou tudo, vamos descer. Viu? Já deu esse ensinamento? Tá, vamos descer novamente. Aí quando estão descendo, Jesus falou, presta atenção. O que vocês viram, vocês aprenderam aqui, não fale nada até eu morrer e ressuscitar. Enquanto eu não ressuscitar, não fala nada sobre esse assunto. Esse ensinamento vocês vão ter que dar depois. A chegada do reino de Deus. Mostrando o que aconteceria após a minha ressurreição. Jesus está afirmando, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar e viverei para sempre. Mas até que isso aconteça, não fale desse ensinamento agora. Versículo 10. Eles mantiveram este assunto exclusivamente entre si, mas comentavam qual o significado da expressão
ressuscitado dos mortos. Eu não comentava, Jesus falou, tudo bem, aceitou. Só que eles não entendiam bem, mas ressuscitado dos mortos como? Eles não entendiam que Jesus estava falando, olha, eu vou morrer. Eu vou morrer, mas só que eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar no meio dos mortos. Eles não estavam tendo ainda esse entendimento. Apesar de Jesus ter falado de maneira aberta com eles. Eles discutiam o porquê, né? Que estão falando que ele está falando que vai ressuscitar dos mortos. Ou seja, ele vai morrer. Versículo 11. Então questionaram-lhe: por que os mestres da lei afirmam que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus esclareceu: realmente Elias vindo primeiro restaura todas as coisas. Agora, porque está escrito também que é necessário que o Filho do Homem sofra penosamente e seja rejeitado com desprezo. Mas por que a palavra de Deus fala que Elias vem primeiro? Eles vieram perguntar a Jesus. E como está no livro dos profetas? Mas Jesus vai explicar para ele. Falou, realmente. E nós vamos ver mais à frente agora, Jesus vai explicar sobre isso. Estão falando do espírito de Elias. Porque o que eles conheciam da Escritura a respeito de profetas era isso. É Elias que era o representante. Mas o vir primeiro está falando no espírito. E nós vamos ver quando Jesus está falando aqui, que na verdade é falando a respeito de João Batista. No livro de Mateus, aí ele já explica de uma maneira mais clara sobre isso, mostrando que estava referindo-se a João Batista. Deixa eu ver isso daqui, se eu consigo achar aqui. Mateus. Em Mateus capítulo 17, o versículo 10 diz assim: e os discípulos lhe perguntaram, então por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus respondeu: Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Os discípulos entenderam então que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Quando a palavra de falar que viria o profeta, como o Elisson fala que era o representante dos profetas, fala que veio primeiro foi João Batista. João Batista veio primeiro, foi o preparador do caminho do Senhor. Então foi João Batista, é isso que ele está dizendo. E no final ele diz: pois eu lhe digo, Elias também já veio, e fizeram contra ele tudo que desejaram, como está escrito a respeito dele. Assim como João Batista veio, nós sabemos que sofreu, foi preso, foi degolado na prisão. Nós falamos sobre isso semana passada, por causa do pecado do adultério. Ele foi degolado, que Herodes mandou degolar. E ele falou, não, ele veio e sofreu tudo isso. Assim também como o Filho do Homem, assim também como Cristo, assim como também o Messias, assim também como eu. Vou sofrer tudo isso. Ele já estava falando do sofrimento dele, o que iria acontecer com ele. E aconteceu. Então, mesmo as pessoas têm dúvida, não. Apesar de ter escritura, não é Elias vai vir. Não, Elias, é no espírito de Elias que veio. João Batista veio, sofreu e morreu. João Batista, o preparador do caminho do Senhor. Jesus deixou claro. Jesus explicou tudo. Foi também, o versículo 12, né? Ele disse assim, e Jesus lhe esclareceu. Realmente Elias vindo primeiro restaura todas as coisas. Agora porque está escrito também que é necessário que o Filho do Homem sofra penosamente
e seja rejeitado com desprezo. Pois eu lhe digo, Elias também já veio e fizeram contra ele tudo o que desejaram, como está escrito a respeito dele. Estava escrito, Jesus sabia que era necessário ele passar o sofrimento, era necessário ele ser crucificado, era necessário morrer, era plano de Deus, era o plano da salvação. Era necessário. Iria acontecer, ele não fugiu, ele não tentou correr da sua cruz. Ele foi até o final, por isso ele foi vencedor. Ele foi obediente até a morte de cruz. Nós lemos o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, até o versículo, capítulo 9, até o versículo 13. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.